Fala galera, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre lançamento oblíquo e algumas de suas características, como a altura máxima, como a gente faz para obtê-la, e o alcance máximo, né? Então a gente vai considerar esse esqueminha que está desenhado, o eixo Y e X, tá? O Y cresce para cima, ou seja, vai aumentar para cima o sinal, e o X para a direita é positivo, tá bom? Só para a gente ter as orientações direitinho da velocidade, da aceleração da gravidade, do deslocamento, né? Para acertar o sinal. Então a gente vai lançar um objeto qualquer com velocidade v0, que faz um ângulo θ, como está desenhado em vermelho, com o eixo x, que ele vai fazer esse comportamento aqui, ó, que está de azul. Tá bom? Então vai ser uma parábola, de modo que a gente vai ter aqui o ponto máximo, a gente vai chamar que é a altura máxima, y max. E a gente vai ter também o deslocamento máximo no eixo x, que é o alcance máximo, né? Que é do ponto inicial onde a gente lança até onde vai cair. A gente vai chamar de Δx max. Tá bom? Então a gente tem que, fazendo uma linha tracejada vermelha aqui agora, do ponto máximo até o eixo x, a gente pode dividir em dois momentos aqui, né? Um tempo vai ser o de subida e depois vai ser um comportamento de descida, vai ser um tempo de descida. Então a gente vai chamar tempo de subida e aqui é o tempo de descida. Tal que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá bom? Porque quando a gente for analisar essa parábola aqui, como a gente tem um movimento uniformemente variado, o m e o v, onde somente a gravidade que está tendo de aceleração nesse sistema para baixo, não tem aceleração em x, que a gente vai considerar. Então, o tempo de subida, quando ele atinge o ponto máximo, é igualzinho a mesma coisa do tempo de descida. Por quê? Porque não tem diferença no instante para você subir e para descer, porque não vai ter outro tipo de gravidade, não vai ter outro tipo de aceleração, é sempre a mesma. Então não faz sentido ser tempos diferentes, né? Tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, m e o v, ou seja, movimento uniformemente variado, a gente tem o quê? Quais as equações horárias que a gente tem de posição e de velocidade? Tem que fazer em y e x. Então em y a gente tem que é y igual a y0 mais v0yt menos gt quadrado sobre 2. E o v de y é v0y menos gt, porque no eixo y a gente vai ter aceleração. Em x vai ser x igual a x0 mais v0xt mais at quadrado sobre 2, onde esse a depois a gente vai fazer que ele é zero, porque não tem aceleração no eixo x. E a velocidade no eixo x vai ser v0x mais a aceleração vezes o tempo. Como não vai ter aceleração, a velocidade será constante no eixo x. Tá? Então aqui a gente vai nomear de 1, 2, 3 e 4 as equações, só para ficar mais fácil depois nós de citá-las, né, quando a gente for usar. Primeira coisa que a gente vai querer calcular aqui vai ser o alcance máximo. Para isso, a gente vai partir da equação 2, tá? Onde a gente vai chamar esse ponto T lá em cima de T max. Tá? Por que T I max? É exatamente o tempo que ele vai atingir essa altura máxima, que é o I max lá. Tá bom? Então, de 2 a gente vai ter o seguinte, ó, em T, ou seja, o tempo para atingir essa altura máxima, quando for esse instante, a velocidade em Y será zero, porque ele vai atingir essa posição e depois vai parar de subir e vai cair. Tá bom? Então, a velocidade em Y será zero. Então, da segunda equação, a gente vai obter que V0y, ou seja, a velocidade inicial no eixo y, vai ser igual a gt. Então, qual que é esse tempo IM? Esse ym é para indicar a altura máxima, tá? Só para ficar mais fácil, mais rápido de escrever. Então, a altura do y máximo vai ser igual a V0y sobre g. Tá? Só que daqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente pode fechar um triângulo retângulo aqui, onde esse eixo y será o V0y, e o eixo horizontal vai ser V0x, onde a hipotenusa é o quê? É V0. Então, daqui a gente obtém que V0y é V0 seno de θ, que está no eixo y, e o ângulo θ está com o eixo x, então é cosseno. V0x é V0 cosseno θ. Tá? Então, agora a gente já obteve esse tempo máximo. Esse tempo máximo é exatamente o tempo de subida. Lembra que a gente falou que é igual ao tempo de descida? Então, a gente vai aplicar isso aqui agora. Então, a partir da equação 3, já que a gente quer o alcance máximo, tem que usar o x, né? A aceleração é zero e o tempo de subida, como eu disse, vai ser o tempo para atingir a altura máxima. Então, x menos x0, passo x0 para o outro lado, porque a gente quer o Δx, é igual a v0xt só, tá? O tempo total, só que esse é o detalhe interessante, ó. Quando a gente for calcular o alcance máximo, se a gente for ver o gráfico ali, ó, esse tempo aqui, que é o total, é para o alcance máximo. E lembra? Quanto que é o tempo total que eu acabei de falar? Ele é 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida, tanto faz, porque os dois são iguais. Tá? Então isso aqui vai ser o Δx nosso que a gente quer, Δx vai ser igual a V0x, que é V0 cosseno θ, vezes o t total, ou seja, o tempo total, que é 2 vezes o tempo que ele atinge a altura máxima lá, que a gente já calculou, que é V0y sobre g. Aqui então a gente vai obter que Δx é
utilizando o valor do V0y, que é V0 seno, vai ficar então 2 vezes V0 ao quadrado sobre g, cosseno de θ vezes seno de θ. Então, desse valor, a gente consegue obter que ΔX vai ser V0 ao quadrado sobre g, seno de 2θ. Por quê? Porque a gente está usando essa identidade aqui. Ó. Seno de 2θ é a mesma coisa de 2 cosseno de θ vezes seno de θ, que é o que a gente tinha antes. Então, para ΔX ser máximo, qual tem que ser a condição aqui? A única coisa que varia aqui é o θ, né? Que ele pode variar. Porque o seno ele varia de menos 1 até 1. Então, a gente quer o valor máximo. Se é o valor máximo, então quer dizer que seno de 2θ tem que ser 1. Tá bom? Que vai ser o valor máximo do seno, de qualquer seno, qualquer ângulo. O valor máximo será 1. Então, para quando tem seno igual para dar 1, quer dizer que o ângulo é 90 graus. Então, seno de 2θ igual a 1, quer dizer que o 2θ é igual a 90 graus. Quanto que é o θ? Que é o que a gente quer? 45 graus. Então, para ter o alcance máximo, ΔX máximo, a gente vai ter que ter o ângulo igual a 45 graus. Então, para θ igual a 45, quanto que é o ΔX máximo? V0 ao quadrado sobre g. Tá bom? Agora falta a altura máxima. Então, da primeira equação, a gente vai ter que y0 é 0. A gente vai considerar que a altura em si é 0, tá? Parte do solo. Então, vai ser o y máximo vai ser V0y, t máximo, t da altura máxima, que a gente já calculou, menos g, t da altura máxima, sobre 2. Então, daqui a gente obtém que o y máximo vai ser, só utilizar os valores que a gente tem, do V0 e y do t da altura máxima. Vai ficar V0 seno de θ, vezes V0 seno de θ sobre g, menos meio de g V0. Aí fica o tempo ao quadrado. Então, fica V0 seno de θ, tudo isso ao quadrado, sobre g quadrado. Então, daqui a gente obtém que vai ficar y máximo igual a V0 ao quadrado sobre 2g seno quadrado de θ. Isso aqui ia ser para um lançamento oblíquo qualquer. Qualquer ângulo a gente tem que a altura máxima vai ser dada assim. Só que para o nosso caso, que a gente está calculando aqui para alcance máximo, ou seja, para 45 graus. Qual que vai ser a altura máxima sempre que a gente tiver alcance máximo? Para θ igual a 45 graus, a gente vai achar então que só substituir 45 graus no ângulo, vai ficar V0 ao quadrado sobre 4g. Por quê? Porque seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Isso ao quadrado dá meio, né? Tá? Então aqui a gente encontrou que quando a gente tiver o alcance máximo, essa vai ser a altura máxima. E também de quebra a gente já encontrou o tempo, né, que vai atingir essa altura máxima. É isso, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilhe o vídeo, se inscreva quem não for inscrito. E aquele abraço.